Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Kerr. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard. Sejam bem-vindos ao 7º episódio da segunda temporada do One on One by Hoopers. Já sabem que podem acompanhar este e os outros episódios nas plataformas habituais, Spotify, iTunes, YouTube, site da Hoopers. Nós vamos partilhando por lá as coisas, nas redes sociais da Hoopers e nas minhas também. Vamos partilhando estes episódios. Sigam, ouçam, vejam e digam-nos o que acham que é importante para nós sentir o feedback. Hoje temos uma convidada muito especial, Nádia Tavares. Boa noite, Nádia. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver a ver isto de manhã. Obrigado por estares aqui. Nádia é uma ex-jogadora, atualmente continua ligada ao desporto, mas numa área completamente diferente. És psicóloga, trabalhas a parte de mental coaching dos atletas. Já lá vamos chegar, vamos começar com o teu percurso e com a tua ligação ao basquete como jogadora, que foi que tudo começou, não é? E eu quero, antes do teu percurso, quero saber qual é que é a tua primeira memória relativa ao jogo de basquete. Primeira memória... bem, não tem nada a ver com o campo. Acho que foi uma colega de trabalho da minha mãe que me deu um cesto de basquete daqueles pequeninos. Sim. E eu comecei no meu quarto a tentar meter a bola no cesto. Depois o meu pai tinha jogado uns anos de basquete, quase nada, mas jogou e começou-me a dar analogias para eu aprender a esticar o braço quando lançava e dizia-me: olha, não podes fazer espingarda curta, tens que fazer uma espingarda comprida. E começou-me a ensinar o movimento. Depois, passado um ou 2 anos, comprei uma bola e era como todos os miúdos na altura, que era andar com a bola no saco de plástico. Sim. E estar todo. Para a escola, para todo o lado. Sim. E tu começas a jogar no CIBA, na Amadora. O CIBA deixou de existir, entretanto, acho eu não acho foi? que ainda existe, mas tem só algumas equipas, que entretanto acho que voltou, mas na altura, quando depois saí do CIBA, foi porque tinha acabado as equipas. Ok. E é lá que tu começaste com que idade? Tinha 12 anos quando me federei. Na altura comecei com o Manaia. Eu lembro-me que a primeira vez que fui lá, o pessoal estava a treinar na Academia Militar na Amadora. E isto, pensando agora, isto é muito giro, mas eu na altura, para mim, o mais normal era pedir uma bola. Sim. Olha, posso só 3 pontos, suspensão em cima da cabeça, bum, que era o que eu via na NBA e fazia na rua. Que é um problema dos miúdos, que é qualquer miúdo, sem saber lançar ao cesto, quer lançar de 3 pontos. Tipo, aquela linha é tipo, é daqui. Sim, e depois vês miúdos, não é a lançar, é a atirar a bola. Não é? Sim, então foi muito giro. Depois eu comecei, uns dias depois comecei a treinar. 3 meses depois passaram logo para as cadetes, que era muito grande e lançava bem e tudo. Pronto. Então foi assim logo um impacto também do gosto para aprender a disciplina do treino. Ok, e tu começaste então a jogar no escalão acima muito rápido. Foi. E sentias-te preparada tecnicamente ou nem tinhas essa... Acho que nem pensava nisso, eu lembro-me do dia que o meu treinador me ligou a dizer: olha, vais passar para o escalão de cima. Lembro-me perfeitamente onde é que estava, inclusivamente, e não conseguia parar de sorrir. Tipo, para mim era espetacular poder dar aquele passo, nem sequer pensei se estava ou se não estava. Eu sempre fui muito mais de bora. Logo que se vê. E a certa altura na tua formação saltas para o Algés, também com o Manaia. Também com o Manaia vai para o Algés na altura depois. Sim. E foste jogar, se não me engano, a equipa da minha irmã. Sim, fui jogar com a tua irmã. Acho que fui para o escalão acima também logo. Okay. Aliás, eu só joguei no meu escalão depois quando cheguei a sénior. Eu nunca mais joguei no meu escalão. Sempre a jogar... Sim, eu quando passo para a idade de cadete vou logo para júniores e depois até passei primeiro para séniores, também como júnior. Pronto, andei sempre nos escalões acima, sempre estive habituado a treinar com jogadoras mais velhas do que eu e a ter assim uma exigência um pouco mais alta. As seleções também. Também tu começas a ir às seleções com que idade? Lembras-te? Foi logo nessa altura. Começo a jogar com 12 anos, em setembro, fiz 13 em janeiro e nesse mês fui a um estágio da seleção em que fomos 200, foi aquele estágio que íamos imensas.
Mas foi o meu primeiro contacto nesse ano. Seleção distrital ou nacional? Nacional. Nacional sim. logo, ok. Também distrital fui logo nesse Natal, na altura treinava-se logo no Natal. Nacional foi em janeiro, nesse ano não fui ao europeu, foi o primeiro e único ano que não fui ao europeu. Sim. Depois, a partir daí, foi sempre. E lembras-te da primeira vez que foste convocada para a seleção? Eu ia falar nisto mais à frente, mas já para a Nacional? Antecipo já, sim. Lembro-me. Eu lembro-me assim, tenho flashes assim interessantes. Como é que foi esse sentimento de repente poderes representar a seleção nacional? Eu na altura a primeira vez que fui convocada para esse estágio não tinha muita noção. A única coisa que eu lembro-me de acontecer foi o treinador chamar toda a gente ao meio e dizer pela primeira vez temos uma atleta que vai à seleção, e eu fiz, olha, tens que fazer uma mala, vai ser um fim de semana, e eu, ok, bora. Foi bem de agir, conheci gente que tenho amizades até hoje desse fim de semana e toda a gente se lembra da ramboia que foi, tipo quartos de 3, éramos 50, foi espetacular, com a Isabel na altura e com o Rui. Pronto, e depois no ano a seguir já começou a ser um objetivo, porque eu percebi que tinha ido a um estágio, percebi a exigência que havia, aquilo abriu um bocado os meus olhos. De eu perceber, ok, eu sou muito bom no meu clube, mas depois chego aqui, e há a realidade mais. é outra, claro. E fui tendo essas experiências ao longo da minha carreira. A primeira vez que vou ao europeu foi um choque térmico brutal, não é? Porque eu acabo por estar a ir a uma seleção, nunca ninguém no meu clube tinha ido. Achava que era a melhor do meu clube e não sei o quê. Chego lá, tenho o meu primeiro jogo na minha carreira que marco 0 pontos, que jogos que não conseguimos passar de meio campo. E eu percebo, ok, tenho que trabalhar muito mais e tenho que trabalhar a este nível se quero chegar a este nível. Eu não sei se tu sentes isso, mas tu és mais nova que eu, mas se calhar a tua geração já apanha a nível de informação uma facilidade maior do que, por exemplo, a minha. Mas nós, por exemplo, as seleções, mesmo as distritais, mas acima de tudo as nacionais, eram muito isso, era para chegarmos lá e percebermos, ok, este é o meu nível, eu achava que este era o meu nível, mas afinal o meu nível é este, um bocadinho mais abaixo. Nós utilizávamos muito isso, tu sentias também essa... Sim, constantemente. Eu tenho experiências de vida nesses momentos, principalmente quando se chega a europeus, mas mesmo chegar à seleção distrital e chegar a um estágio e experimentar o nível, não só porque os treinos são mais puxados e porque temos treinos bidiários e não estamos habituados a isso no clube, mas também porque temos colegas que também são os melhores dos seus clubes. Estamos ali, não é? Uma seleção, lá está, das melhores, e o embate é muito maior, a intensidade, o físico, pronto, a tomada de decisão, tudo é... Um dos conselhos que o Joia me dava sempre que eu ia à seleção nacional era vai haver treinos em que a bola não vai entrar no cesto, mas não vai para ti nem para ninguém. Por isso, destaca-te por seres o que mais queres aquilo, ou mostra mais vontade que os outros, etc. E de facto era muito isso. Os treinos da seleção às vezes era tipo guerra. Depois acabava o treino, está-se bem, todos para o hotel e estava tudo ok. Mas os treinos às vezes era ali mesmo. Era guerra autêntica. Olha, e nesse processo, quando começas a crescer no basquete e também a perceber que sei lá, que podes chegar longe pela qualidade que tinhas, pelo nível que já tinhas na formação, tinhas referências dentro do basquete, havia pessoas que tu olhavas e querias ser igual? Sim, eu fui tendo sempre, eu não tinha uma, eu fui tendo sempre várias, porque lá está, como eu jogava sempre em escalões acima, às vezes a referência era uma pessoa com quem eu jogava. Eu lembro-me a primeira vez no Algés em que me ponho a jogar nas séniores, eu tinha 17 anos, e eu olho para a roda de início de treino e está a Joana Fogaça, Cecília Chin, estão pessoas que eu olhava há uns anos atrás e dizia, tipo, eu nunca vou poder jogar com estas pessoas, não é? Pessoas com 10, 15 anos de diferença de mim, que eu agora podia treinar todos os dias, não é? Eu lembro-me de treinar com a Joana Fogaça e a bola estava aqui e de repente estava ali, eu não sabia o que é que tinha acontecido. E acabavam por ser essas as minhas referências, porque para mim referência foi sempre pessoas com quem que eu vejo a trabalhar. Ok. Eu gosto tinhas uma proximidade relativa, não é aquela referência tipo de veres ao longe? Podia ter, obviamente, eu adorava ver o Kobe a jogar, Diana Taurasi, a Sue Bird, adorava, tinha sempre referências assim, mas as pessoas com quem eu trabalhava no diário e que me davam um exemplo no diário, eu acabava por admirar. Quando cheguei ao Cabo, na Madeira, também tinha a Fátima Freitas,
Depois mais à frente, quando comecei a jogar com a Mary na seleção, a Mary, em termos de uma máquina de trabalho brutal, tipo, fez-me sentir assim em termos de trabalho. Eu era uma pessoa que até gostava de treinar. É a segunda referência seguida. No último episódio tivemos aqui Inês Viana, que também falou também da Mary como uma referência. E eu acho que é incontornável. A Mary, de facto, no basquete feminino. E muito por causa disso, da metodologia de treino, não é? Sim. Eu aos 13 anos, quando lá está, quis começar a dar esses passos, comecei a correr na rua antes de ir para as aulas de manhã. E ia para o treino e levava uma corda ao pescoço para quando estivesse de fora estar a saltar à corda ou estar a fazer flexões. E depois cresço e vejo a Mary a levar bozus e elásticos e aquela escada de agilidade e leva a grande mochila para o treino para antes do treino estar a fazer não sei o quê, durante o treino estar a fazer não sei o quê, depois ou seja, foi um baile, não é? Um show de trabalho, de processo, que justificava depois tudo o que ela alcançou ao longo da carreira. Nada acontece por acaso. Claro. Tu, no Algés, começas a jogar a Liga, quando... Eu tive 3 anos no Algés. O meu primeiro ano joguei nos Júniores, o segundo também nos Júniores, mas no CAR, tive um ano no CAR, e o terceiro fiz nas Séniores, na Liga. Ok, e qual é esse primeiro impacto de jogar na Liga Feminina? Lá está, eu comecei bem, porque marcava muitos pontos, sempre fui muito boa marcadora, só que jogar em séniores e defender médio menos não dava, eu não era muito boa defensora, então fui perdendo minutos, era com o teu pai, o teu pai era um treinador, foi-me tirando minutos, tirando, e eu lembro-me que o último jogo assisti da bancada, o último jogo em que a gente perde a final contra o Cabo, a gente leva 30 pontos no último jogo, eu a ver da bancada e a pensar, fogo, vocês não sirvo nem para estar no segundo lugar da Liga, nem para jogar, não sei onde é que vou, mas depois para um ano a seguir, surpresa minha... Foste para o Cabo. Fui para o Cabo. Como é que foi essa experiência de repente saíres da tua zona de conforto também para uma... Bem, tinhas estado no CAR, embora fosse aqui... Sim, mas eu estive externa, nunca estive lá a dormir, vivia a 15 minutos. Pois é isso que eu ia dizer, estavas aqui relativamente perto do teu meio. Como é que é sair de casa à procura... E aí estavas só a jogar quando vais para a Madeira? Fui fazer a universidade também lá. Lá, ok. Foi um grande choque. O momento, eu recebi a chamada 15 dias antes de começar a época, portanto já não estava mesmo nada à espera. Estava à espera de ficar no Algés, mas quando recebi esta oportunidade e percebi que eles tinham estado o verão todo a arranjar uma forma de me levar para lá, foi quando é que querem que eu vá. Eu já tinha-me candidatado à Universidade cá, tive que ir ao Ministério da Educação para pedir, para mudar a minha candidatura para ir para a Madeira. Então foram 15 dias de muita papelada, ainda tratar de cartão de contribuinte, que era separado ainda. Portanto, tratar de tudo para ir para lá, e lembro-me que quando chego lá, a minha mãe foi comigo, quando a minha mãe volta é que me cai a ficha que eu estava sozinha. Agora estou aqui. E desatei a chorar quando percebi que estou sozinha. Mas eras a única de Lisboa? Lisboa ou do continente? Do continente estávamos 4 pessoas. 2 já estavam lá, que na altura era a Gi e a Sara, Filipe. E eu fui com a Carla Nascimento, fomos viver na mesma casa, inclusivamente. Foi muito giro também, foi um ano muito bom. E fomos as duas. Acabavam por se apoiar, não é? Sim, eu já conhecia. Estavam todas no mesmo barco, não é? Sim, foi muito fixe. Ela já estava habituada a viver fora de casa, já tinha estado em Barcelona, inclusivamente, a jogar, mas era a minha primeira experiência fora. E a entrar na universidade ao mesmo tempo e a começar treinos bidiários também, ao mesmo tempo. E conseguiste gerir, imagina, uma pessoa sozinha, de repente tinhas quantos anos? 18 anos, sozinha, pode-se deslumbrar e, por exemplo, os estudos ficarem para trás e focares-te só no basquete, ou às tantas deslumbrares de tal maneira que fica tudo para trás. Como é que foi, como é que conseguiste manter-te? Eu acho que sempre tive uma educação muito responsável. Os meus pais nisso nunca me deixaram desleixar. Sempre fui boa aluna, nunca gostei de ficar para trás, então nem me passou pela cabeça deixar coisas para trás. Lembro-me que no primeiro ano deixei uma cadeira do primeiro semestre e outra do segundo, mas depois no segundo e terceiro ano apanhei logo e nunca não perdi nenhum ano por causa disso. Mas foi muito duro. Eu já contei esta história, acho que até tenho no meu livro esta história, que eu nos intervalos das aulas dormia na casa de banho para conseguir recuperar. Então se eu tinha meia hora de intervalo, metia o alarme no telefone, sentava-me, fechava o tampo da sanita, deitava-me lá, metia o capuz na cabeça, dormia uma cesta e ia para a aula a seguir, porque era um ritmo de treinar de manhã, depois aulas e depois treinar à noite. Era o Ricardo Vasconcelos, na altura. Era o Vasconcelos, ok. Pois ele teve na Madeira, pois é. Ele teve... Tu não o apanhaste no Algés? Apanhei-o no Algés, mas ele era treinador das séniores e eu ainda estava nos júniores com a Manaia.
Já nem me lembrava que o Ricardo tinha... E ficas quantos anos na Madeira então? 3, fiz a 3. licenciatura, Ok. exato. E a certa altura, isto porque tu saltas do Cabo para a Espanha, Sim. A certa altura tens essa possibilidade de sair antes e não quiseste até acabar a licenciatura? Sim. Estabeleceste esse objetivo, Sim, ok, sim, vou sim. ficar aqui, acabar isto e depois... Quando fui para a Madeira, fui a pensar ao contrário, não é? Porque na altura eu queria só ficar 2 anos e depois ir para os Estados Unidos, eu sempre quis ir para os Estados Unidos, mas depois vi que o ritmo de vida lá e o estilo de vida que eu levava no Cabo era um nível altíssimo. Acho que na altura não havia nenhum clube a treinar daquela forma, nós treinávamos 8 vezes por semana, mais ginásio. Estávamos nas competições europeias, estávamos bem classificados, éramos uma boa equipa, tinha bons colegas de treino, tinha bons treinadores, boas condições e acabei por terminar depois a licenciatura. Na verdade, ao final do 3º ano eu sou convidado a ir para os Estados Unidos. Ok. Sim, e acabo por ir para os Estados Unidos. Só que por causa da questão da NCAA, 40 dias depois de eu estar lá, disseram que não podiam dar uma bolsa porque eu já tinha estado a receber no Cabo. Okay, mas tive lá uma experiência também muito intensa. Eu não sabia que tinhas tido essa... tive, já houve várias pessoas que passaram por isso, na verdade. Sim, não sabia que tinhas sim. passado por essa situação. Sim, eu fui com malas para fazer mestrado, 2 anos. Fui a pensar que ia 2 anos e que se calhar só ia ver a minha família ali 1 ano ou dali a 10 meses. E fiquei 40 dias, pronto, e depois voltei e foi aí que eu fui parar a Espanha, que já era o plano, antes do convite para os Estados Unidos, já era o plano ir para lá. E como é que é, de repente, saltar do campeonato português para a Espanha? É outra brutalidade, não é? Outro escalão. A nível de profissionalismo, principalmente, sentiste essa diferença? Um ato simples de receber a bola de um lado para passar para o outro, parece que estou em câmara lenta relativamente às minhas colegas, não é? E a Liga Espanhola está, agora não sei exatamente se estará tão acima, mas eu na altura senti um choque brutal de corpos, de físico, de velocidade, de ritmo, de velocidade de pensar, de tudo. Eu lembro-me que os primeiros 2 meses foi eu a conseguir pôr um drible antes para conseguir ultrapassar, ou conseguir passar sem que me tocassem na bola, ou conseguir ganhar um ressalto no treino, coisas simples, ou não ser ultrapassada. Foram objetivos muito pequenos, mas eu nunca fugi do trabalho. Então, nós tínhamos na mesma treinos bidiários, eu lembro-me que fazia o treino da manhã, as minhas colegas iam tomar banho e almoçar e quando elas saíam do almoço estava eu a sair do ginásio. Eu fazia 2 treinos de manhã e depois ia treinar à tarde e ia fazer o mestrado no mesmo. Portanto, foi a forma que arranjaste também de apanhar rapidamente o ritmo, digamos assim. Exatamente. E a nível de estrutura do clube, de profissionalismo, sentiste uma grande diferença, por exemplo, em relação àquilo que apanhavas que apanhaste no Cabo? A diferença para o clube que eu apanhei em Espanha é que era um clube com mais modalidades. O Cabo é um clube só de basquete, o Clube Amigos do Basquete. Eu apanhei um clube que de fundação era de natação, então nós tínhamos, além do ginásio e tudo mais, tudo lá dentro, tínhamos piscina e já tinhas refeitório. Essa experiência de Algés, assim não foi uma coisa completamente nova para ti. Só que desta vez eu podia usar a piscina. Exato. No Algés também, mas depois ia lá sempre o empregado mandar toda a gente embora. Pronto, então tínhamos acesso a tudo isto, o refeitório lá dentro, tínhamos sala de descanso lá dentro, tínhamos, pronto, e é mais outra história engraçada, porque foi mais uma vez em que eu usava a casa de banho para descansar e 1 mês e meio depois de estar lá alguém me disse, olha, mas sabes que tens uma sala de descanso lá em cima, com sofás, a luz baixinha. Mais confortável do que a casa. Se calhar é melhor que sentar-me na sanita para dormir. Se calhar aproveito. E tu ficaste quanto tempo em Espanha? Olha, eu acabei por ficar em Espanha 4 anos. Fiquei 1 ano, depois ainda fiz 1 ano no Olivais e depois voltei para a Espanha para acabar o mestrado, que eu tinha começado lá o mestrado. Quando acabei o mestrado, pronto, depois deixei de jogar por causa da lesão, mas fiquei lá a trabalhar, ainda fiquei, ao todo foram 4 anos a viver em Madrid. E isso eu queria te perguntar, a tua lesão acaba por ser a decisão de deixares de jogar. Sim. Mas antes da lesão, tu já pensavas, já tinhas as coisas organizadas, pelo menos a nível académico, tinhas já as coisas bem orientadas para começar a tua vida profissional noutro ramo, mas já olhavas, isso para ti já era real ou ainda nem sequer pensavas muito nisso até te lesionares? Não, a minha vida era o basquete, naquela altura eu imaginava-me jogar até ao dia de hoje, não é? Eu deixei de jogar quase há 10 anos, mas imaginava-me até não poder mais, conseguir alcançar os meus objetivos. E não tinha razões para não acreditar que isso fosse acontecer. Já estava na seleção sénior
desde os 18 anos, e continuava a ir quando deixei de jogar. Portanto, não havia razões para eu não pensar que podia vingar no basquete. Eu lesiono-me uma vez, recupero, lesiono-me uma segunda vez e aí já não consegui recuperar da segunda lesão e tive algum tempo para conseguir fazer essa transição, mesmo com a vida toda organizada a nível académico. Organizada, isto Sim. é, tinhas algumas bases que podiam dar, muitas vezes as carreiras acabam e não há um plano B, não é? E tu, de certa forma, nunca deixaste de lado essa parte de alguma segurança para dares esse salto. Tu, entretanto, eu tenho que ir aqui às notas, porque tu, nas coisas que me enviaste, tens o currículo mais completo que passou aqui pelo One on One by Hoopers, entre licenciatura em Psicologia, mestrado em Psicologia Forense, pós-graduações em Psicologia do Desporto, Coaching Psicológico, Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, Psicologia do Trabalho das Organizações e neste momento a decorrer um doutoramento em Psicologia do Desporto. Esta tua experiência académica, de certa forma, ajudou-te nessa transição de não poder jogar mais para passares para a outra vida, digamos assim, para a vida atual em que trabalhas nesta área de psicologia. Essas bases ajudaram-te a conseguires dar o salto? Ou consegues aplicar nos outros, mas para ti não era bem assim que funcionava? Não, é assim, eu na altura... Na altura ainda só tinhas 3 licenciaturas e 2 mestrados, não tinhas estes todos? Na altura é assim, eu tirei a licenciatura e a meio do mestrado deixei de jogar. Portanto, eu faço o último ano de mestrado já não sendo atleta, não é? Então, quando eu deixo de jogar, eu não pensava em nada a nível de que ia ser psicóloga, o que é que ia fazer. Na altura, estava a pensar mais na área forense, que foi o meu mestrado, mas foi mais ao contrário. Foi quando eu tomei a decisão de voltar ao desporto, quando eu fiz o clique de ok, eu fui atleta de seleção, tenho internacional, profissional, tenho uma licenciatura em Psicologia, 2+2, se calhar dá 4. Ok, vou pôr a fundo nisto, comecei a usar as minhas experiências de atleta para lançar a minha marca na altura. Sim, já lá vamos chegar também. Depois comecei a trabalhar na federação e por causa disso é que eu disse, ok, tipo, eu não sou o tipo de pessoa de ser mais uma, tal como queria ser muito boa atleta, agora quero ser muito boa psicóloga e depois é que vem essa formação toda e essa vontade de continuar. E então se calhar foi mais ao contrário, foi eu quero ajudar se calhar a quem passar por situações semelhantes à minha ou outras, porque os desafios imagino que sejam enormes e agora quero entrar aí um bocadinho mais nessa área também. Se calhar foi então o inverso, que é, ok, vou dar a mão agora a quem pode passar por coisas como eu passei ou outras. É interessante, eu tenho ele é quase meu familiar, que é um miúdo que ele jogou futebol durante muitos anos e a certa altura ele estava no Brasil, ele é brasileiro, estava no Brasil, jogou cá, depois foi para o Brasil e ele, a certa altura na carreira dele, à procura de crescer na carreira enquanto jogador, começou a perceber que o que realmente gostava no desporto e em estar na equipa, mais do que jogar, era ajudar os colegas. E então também virou a página para se formar noutra área, para de repente começar a ajudar os colegas. E agora estavas a falar nisso e o processo se calhar foi fruto de outras razões, nomeadamente da lesão, mas foi esse de, ok, eu quero então agora vou ajudar as pessoas. E quando tu fundaste a Dream Achieve, estavas a falar há pouco, fala-me desse projeto. A Dream Achieve sou eu, no fundo, não é? Eu quero que seja muito mais do que isso e estou a tentar que seja mais do que isso, mas quando começou o projeto era, eu preciso de pôr para fora o que está aqui dentro. Comecei a escrever primeiro, ainda não fazia nem vídeos nem podcasts, mas comecei a escrever textos que depois dão o meu primeiro livro, inclusivamente. Então eu nem sabia que estava a escrever um livro já na altura, mas comecei a usar as minhas histórias de atleta e a juntar com questões da psicologia, com questões de problemáticas mentais, componentes das competências mentais que se desenvolve quando se é atleta e que se é preciso desenvolver para ser atleta. Coisas da relação treinador-atleta, atleta-atleta, relações complexas essas, treinador-atleta. Sim. Eu arrisco-me a dizer que é mais complexo que um casamento. Sim. Já tive mais filmes com treinadores do que com a minha mulher. Podes crer. E com colegas, ainda mais no feminino, às vezes há um bocadinho mais de dramas, não é?
Mas lidar com a derrota, não é? É um tema que eu adoro falar, mais do que falar dos jogos que eu ganhei e das coisas que eu alcancei. Eu gosto muito de falar dos meus momentos difíceis, porque eu acho que é aí que eu consigo me ligar às pessoas, é com os momentos difíceis, não é? Eu dizer, eu fui boa, fiz isto, fiz aquilo, e as pessoas, fiz, ainda bem. E os atletas, e agora passando, aliás, a partir do momento em que crias a Dream Achieve, tu agora, enquanto estás a trabalhar em clubes, em federações, etc., és a Nádia, não é? Não é a Dream Achieve que está a prestar um serviço a essas instituições. Mas quando alguém procura a Nádia é porque está mal ou as pessoas já deixou de ser tabu a questão da saúde mental e os atletas procuram-te só para ajudar a que eles tenham um melhor rendimento? Sim, excelente pergunta. Já começa a acontecer as duas coisas. E eu tenho sentido muito agora, na altura da pandemia, muita gente a chegar, porque realmente houve aqui um baque em muitos atletas no que diz respeito à continuidade do treino, à consistência, poderem alcançar determinados objetivos. Que é uma das coisas que eu também queria perceber contigo, a gestão destes meses num atleta, a nível de expectativas, porque muitos atletas se calhar viram oportunidades até financeiras, e a vida deles depende muitas vezes disso, desaparecerem fruto de tudo, desta incerteza toda. Ou seja, esta gestão também nestes últimos meses, imagino que tenha sido ainda mais desafiante do que noutras alturas, não é? Temos isso, e temos também pessoas que perceberam que podem desenvolver esta componente. Aliás, é um tema que eu insisto muito, que a psicologia do desporto não pode ser vista só como quando estou mal, é só quando estou mal, quando tenho algum problema mental. Não. Nós, quando falamos de psicologia do desporto, estamos a falar de desenvolver competências psicológicas para aumentar o rendimento esportivo. Também a saúde mental do atleta, do treinador e tudo o que está à volta, mas também o desenvolvimento do rendimento do atleta. Se eu quero chegar ao alto rendimento e à alta competição e ao topo, eu não posso estar só a pensar que vou trabalhar uma coisa quando estou mal. É a mesma coisa que eu só ir ao ginásio quando estou mal, ou quando estou com uma lesão. Não, tu podes ter atletas que estão perfeitamente a nível físico, não é? Estão muito bem a nível físico e continuam a ir ao ginásio, não é? Isto é uma analogia que eu uso muito, porque eu acho que a preparação física já é quase um dado adquirido que tem que se trabalhar. E estamos a tentar chegar aí também a nível da psicologia. Mas, por exemplo, até a questão da preparação física é uma área que há uns anos não era tão bem trabalhada ou não era tão bem aceita por parte dos atletas como é agora. Os atletas, eu lembro-me de equipas em que tinha planos de treino de ginásio iguais a jogadores que pesavam o dobro de mim. E não havia aqui... agora o trabalho é mais específico para cada atleta, mais individualizado. E se calhar, lá está, foi um processo que demorou tempo, agora se calhar é a tua área que começa... É a hora da psicologia, eu acredito muito nisso, eu acho que estamos a conseguir mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas, este tabu, estes mitos. Eu gosto muito de falar sobre estes temas, porque enquanto que alguns colegas meus às vezes dizem as pessoas têm que perceber que a psicologia é importante, eu acho que nós temos que explicar porque é que a psicologia é importante e em que momentos é que é determinante, e saber especificamente explicar. Olha, lembras-te daquele jogo que estavas totalmente preparado, fisicamente, tecnicamente, taticamente, treinaste não sei quantos anos para chegar a uma final destas, e lembras-te que bloqueaste? Sabes porque é que isso aconteceu? A parte psicológica não está treinada. Tens tudo treinado, mas chegas e não consegues gerir as tuas emoções. Isto é treino também, não está nada de mal contigo, não tens nada de errado. Trabalha-se, exato. Mas é preciso desenvolver aqui a parte de gerir as emoções também. Não sei se isso teve influência ou não, mas é recente também e cada vez mais ver, por exemplo, atletas na NBA, acredito que outras modalidades também, mas não acompanho tanto como acompanho a NBA, por razões óbvias, mas há atletas da NBA, o Kevin Love, por exemplo, que foi um jogador dos melhores que a Liga teve nos últimos anos, assumiu publicamente que teve depressões graves, problemas graves que não soube gerir. Ou seja, eu acho que, como em tudo, quando vemos pessoas que realmente são influentes a assumir problemas ou a tomar atitudes em várias áreas, isso também nos faz aceitar melhor ou pelo menos ver que não há um problema em assumir esse tipo de situações. Não é? O Kevin Love foi o grande alerta para a NBA mudar muitas coisas. Exatamente. Neste momento é obrigatório ter um psicólogo clínico em cada equipa. Okay? Nem sequer estamos a falar de desenvolvimento de performance. Não é? Na verdade, nos Estados Unidos já estão tão à frente que os atletas já dizem sim, eu sei que o psicólogo preocupa-se com a minha performance, mas e eu? Os atletas já querem chegar à pessoa. Então, neste momento é obrigatório ter um psicólogo clínico por equipa. Não é?
Agora temos também Michael Phelps, veio a público com isso, lançou um documentário ano passado até sobre o peso do ouro, da Weight of Gold. Vem ele e outros atletas olímpicos falar sobre saúde mental, por exemplo. E num desporto individual, eu digo-te, eu não consigo imaginar a ter praticado, a sério, os anos que joguei basquete, a fazer, por exemplo, natação ou atletismo, um desporto individual que é só tu. Porque eu acho que a nível, esse tipo de desporto, então a nível mental, tem que ser pessoas realmente preparadas a um nível completamente diferente, não é? Diz-me se estiver errado. Não, lá está, eu também trabalho com alguns atletas do individual. Acaba por ser muito diferente. Trabalha-se sempre em equipa, não é? Temos o treinador, o preparador físico, etc. Pessoas com quem treinamos, certo, não é? Sim, não é uma vida solitária, não é? Tipo eu numa caixa, não é? Pronto. Mas a verdade é que depois, o que é que acontece? Dentro do campo, na competição... É isso, eu digo no contexto competitivo, porque nós num campo de basquete somos 5 e de repente se eu estou mal num dia, tu dás um passo em frente e... Exatamente. Sim, acho que há vantagens e desvantagens, não é? Em equipa, lá está, se eu não estou bem, o outro está bem, a responsabilidade é partilhada, tanto na derrota como na vitória. No individual não é? Não é a equipa, foi a pessoa que ou falhou ou que acertou. Mas eu acho que também no individual há aqui uma coisa que depois é preciso trabalhar com as equipas, que no individual não é preciso, que é saber contar com o outro e saber sujeitar-me também ao outro e ao estilo da equipa. Sou eu faço o que... é o meu estilo de jogo, não é? No basquete não é? A gente tem que conseguir adaptar-se, temos que inclusivamente, não é? Tu jogaste a base e sabes pedir a jogada de acordo com quem é que está dentro de campo para conseguir chegar àquela posição e ter vantagem, não é? Há aqui outras coisas também para ter em consideração. A nível mental, eu nem ia tanto para a separação do coletivo e individual, porque, por exemplo, mesmo no individual é muito diferente eu estar a trabalhar mentalmente um atleta que faz tiro ao arco e um que faz boxe. Okay, não é? Claro, portanto, são competências diferentes que tem que se trabalhar. E no coletivo também é muito diferente trabalhar rugby, não é? Ou trabalhar basquete, ou trabalhar futebol, ou trabalhar vôlei. Vôlei não tem contacto, não é? O basquete tem. Ou no futebol, um atleta que não joga sabe que só há 3 substituições. No basquete, um atleta que não joga, o está sempre ali na expectativa se no basquete eu não jogo, o meu treinador podia fazer 1000 substituições e não me pôs na mesma. No futebol não é bem assim. Então, desporto para desporto, nós temos que perceber o que é que sai, não é? No ténis, por exemplo, a gente sabe que um atleta não pode falar com o treinador o jogo todo, mesmo que sejam 5 horas de jogo, ele não tem ninguém para estar-lhe a dar instruções, ele tem que aprender a dar-se instruções ele mesmo e a recuperar os seus momentos negativos. Então é agir ver as diferenças que há nos desportos todos, não é? E tu, no teu currículo, eu não sabia, aliás, eu quando falei contigo, eu achei que tu estavas, e continuas ligado ao basquete, mas achei que que o teu percurso foi sempre ligado ao basquete, mas curiosamente percebi que não. E falaste em rugby, como é que é, por exemplo, um jogo que é tão físico como o rugby, às tantas, isto visto de fora, lá está, uma pessoa olha para um jogo de rugby e ok, andam ali todos à mocada a empurrar-se uns aos outros e está a valer tudo. Mas claro que não, claro que é muito maior do que isso. É muito diferente a preparação, por exemplo, de uma equipa de basquete ou de um jogador de basquete e de um jogador de rugby. Eu, por exemplo, havia uma coisa que me fazia confusão e erro meu, porque eu sempre estive habituado a treinar mais, agora vamos fazer lançamentos, vamos treinar, não sei o quê. Ali tem que ser ali mais não regrado, pode ser, ali a carga de treino tem que ser uma coisa muito bem gerida, porque eles andam sempre aos encontrões. O treino não pode ser igual ao jogo, não é? Não pode, senão eles arrebentam-se todos, eles passam até quase que as mesmas horas dentro do ginásio que dentro de campo, por exemplo. Mas depois, quando estão dentro de campo, aquilo tem que ser a abrir, tem que ser com tudo. Eu pensava que o contacto lhes podia fazer mais confusão, já não faz. Aliás, é uma coisa que eles gostam e que procuram, que os atletas procuram. E é uma cultura muito diferente, não é? Por exemplo, no basquete nós temos um capitão da equipa e o subcapitão, talvez. No rugby nós temos 10 líderes, digamos assim. Porquê? Porque a equipa é gigante, então tem que haver mais gente que espalhe, não é? Esta questão da liderança, não é? A mensagem positiva, não é? O estar atento a mais jogadores, mas... é um jogo que não é só físico, tem muitas regras, muito técnico, muitas regras que eu não sei todas até hoje, para ser sincero. Sim, eu também não, e tenho familiares que jogaram, etc, mas eu não consigo perceber. É muito complexo, não é? Portanto, há aqui muita coisa para ter em consideração. E uma coisa muito interessante, por exemplo, que vai além do físico, é que às vezes tens um jogador a jogar numa linha, numa ponta, e outro a jogar noutra, e ele tem que confiar que o outro está a fazer a sua parte, não pode estar... eu tenho que estar focada no meu e tu no teu, e eu tenho que confiar que tu estás a fazer a tua parte e que eu estou a fazer a minha. Nem estás a ver o que é que se está a passar do outro lado do campo, não é? Exato.
Brutal. Olha, se tu pudesses dividir, e falando aqui, há pouco falaste da questão física, se pudesses atribuir aqui uma percentagem entre físico, técnico ou tático, e mental, num atleta, O que é que conta mais? como é que era 33,3333 para cada? Ou... Eu mais do que porcentagem dizia-te assim, que para ser jogador, acho que tens que ser atleta primeiro, não é? Certo. E para ser atleta acho que a pessoa tem que estar bem trabalhada. Mas olha, cá há uma pessoa que nós até falámos antes de começarmos aqui a gravar, que de atleta tinha muito pouco. Eu não sei se ele me está a ouvir, mas é só para me mandar aqui a boca. Mas o Miguel Miranda, eu adorava, porque olha, mental, a nível mental, deve ser dos melhores, porque a nível, eu acho que o Miguel, o grande gozo que me dava ver o Miguel jogar e aquilo que o tornou tão bom enquanto jogador é porque ele de facto conseguiu esconder algumas debilidades físicas com a questão mental, porque ele lia o jogo e estava no jogo de uma maneira que era dele. Ele estava muito à frente, estava para aí 10 segundos ou 15 segundos ou 20 segundos à frente de todos os outros naquilo que se ia passar, etc. Sim, quando eu digo atleta é no sentido de conseguires fazer as coisas fisicamente para te permitir ser jogador, não é? Acredito que haja pessoas que possam não ter tanto ADN, digamos assim, mas que vão buscar depois a outras coisas, não é? Como foi o caso do Miguel Miranda no caso, mas eu, mais do que ver o que é mais importante, quase que vejo como uma base, a parte da pessoa, do compromisso, disciplina, motivação, a gestão emocional, a questão de conseguir gerir a frustração, o fracasso, o ficar no banco, o não jogar, o jogar mal, o perder, o não conseguir alcançar um objetivo. Portanto, estas coisas todas eu acho que depois fazem com que tu continues a trabalhar para ser atleta, continues a ter a disciplina, para continuares a comer bem, a teres hábitos de sono, hábitos de treino, de alimentação, de ginásio, de prevenção de lesões, etc. E depois, se calhar, tornas-te jogador. Certo. No meio disto tudo, não é? Depois afunilas e se calhar tornas-te um dia jogador de basquete ou de futebol. Tu achas que, por exemplo, foi giro no último episódio, nós até falámos sobre isso com a Inês Viana, a questão das rotinas. É realmente importante para um atleta que cria esse tipo de rotinas antes de um jogo, por exemplo, de usar as mesmas meias, entrar sempre com o pé direito, sei lá, 1000 coisas diferentes, porque cada um tem as suas quase, há uns que não têm nada, mas um atleta que realmente, e eu digo isto, vou dar o meu exemplo, eu se tinha, não eram muitas, mas se me falhava alguma, eu até conseguir não pensar que tinha falhado, ficava ali algum tempo. Isso de facto é importante para um atleta ou é completamente... É importante, é. Eu acho que até, inclusivamente, é uma coisa que se trabalha na psicologia, as rotinas pré-competitivas. Não necessariamente superstições, não é? Uma coisa são rotinas, outra coisa são superstições. De qualquer maneira, se é uma coisa que aumenta a confiança... Um dia vou trazer cá o Eki e mudamos a conversa e falamos de superstições. Mas eu digo sempre isto do Eki. Ele tinha as cenas dele, mas eu joguei 3 anos com o Eki e fui 3 vezes campeão nacional. Dava resultado. Exato. Eu acho que se estas coisinhas dão confiança ao atleta, por que não? Eu acho que ele deve fazer. Agora, rotinas pré-competitivas é aquilo que eu chamo de aquecimento mental. É, além de eu estar a aquecer fisicamente, também já estar a fazer, por exemplo, se eu tenho que jogar à tarde, já a fazer a minha rotina de manhã, não é? A alimentação àquela hora, ter a noite anterior, ter um bom descanso, portanto, toda aquela rotina pré-competitiva, o chegar, o equipar, o ir lançar, o etc, não é? Tudo aquilo que está a começar a dizer ao meu cérebro, ok, é hora. São uma das coisas que me deixava ansioso antes dos jogos, e agora que tu falaste no pré, porque há pouco quando estava a fazer a pergunta estava a pensar só naquelas coisas já mais dentro do pavilhão, estás a ver? E havia uma coisa que de facto me deixava ansioso, que era eu perder o controle dos horários. E eu, em dias de jogo, tinha as coisas na minha cabeça já definidas, que ia acordar, não fazia sempre as mesmas coisas, mas já sabia que quando acordasse ia fazer uma coisa, depois ia fazer outra, não é? Até àquela hora queria sair, etc. E se alguma coisa me escapava, ou porque me pediam para fazer não sei o quê, ou, sei lá, qualquer coisa, se eu perdia ali o controle do meu horário, era uma coisa que me deixava ansioso, por acaso. Sim. Eu acho que, mais do que tudo, estas rotinas o que dão é confiança, estabilidade, e uma coisa muito importante é a sensação de controle ao atleta, não é? A sensação de controle e a ansiedade são inversas, não é? Se eu sinto que estou mais em controle,
Estou mais confiante, menos ansiosa. Claro. Se ao contrário, se perco a sensação de controle, começa a ficar um bocado... Sério, eu acho que estas coisas, seja o que for, eu acho é que ter algum tipo de superstição ou rotina que não dependa só de nós já é um bocado mais difícil. Por exemplo, eu tive um atleta que usava um santo à volta do pé e um dia perdeu. Stress, pronto, vou morrer, vamos perder tudo, pronto, acabou tudo, vou-me partir todo. Porquê? Porque é uma coisa que realmente pode-se perder. Agora, se for a minha rotina, eu acho que eu até incentivo e trabalho isto muito para começar a trabalhar questões até de concentração e da ativação do atleta para o momento da competição, tal como ativamos o corpo também. Certo. E diz-me uma coisa, tu achas que e aqui mudando aqui um bocadinho o tema, tu achas que um atleta de alta competição, porque é uma coisa que já se falou aqui noutros episódios, até porque na primeira temporada era só malta velha que já ninguém jogava, mas achas que um atleta de alta competição está bem preparado para o mercado de trabalho fora do desporto, por valências que ganhou no desporto? E eu digo-te algumas que eu acho que de facto são importantes. Por exemplo, a questão de lidar com a pressão, a questão de trabalho de equipa, respeito pela equipa, a questão dos horários, que é uma coisa que me deixa doente no mundo atual do trabalho, que é o não haver respeito por horários. Tens uma reunião às 10, a reunião começa às 11. Não. Se a reunião é às 10, vamos começar às 10, vamos começar às 11. Não sei, acho que há muitas coisas que preparam, mas nomeadamente a forma como um atleta está habituado a lidar com pressão, está habituado a ouvir, por exemplo, um treinador. Eu tive treinadores rasgarem-me de cima a baixo, já era eu um homem, não era um puto, e ouvia treinadores rasgarem-me de cima a baixo, e às vezes sinto, por exemplo, nas empresas onde já trabalhei e onde trabalho, que se alguém fala de uma maneira as pessoas ficam ofendidas, e eu penso, tipo, isto normal, lá, até foi simpático, não é? Achas que de facto um atleta sai preparado para o mundo de trabalho? Como é óbvio, depois tem que ter outras valências, nomeadamente académicas, mas a questão de toda a envolvência que a alta competição obrigou a viver ajuda? Achas que é importante? Ajuda e é importante, e acho que estas soft skills, que eu ponho entre aspas, porque acho que não são assim tão soft, acho que já o temos de forma natural, não é? Acho que a mesma capacidade de trabalho em si temos bastante. De sofrimento, capacidade de sofrimento, de sermos criativos, de ir buscar mais. Acho que tudo isto, e mesmo a questão de lidar com as emoções, não é? Nós, então no basquete é tudo ao segundo e faltam 2 segundos e vamos fazer a última jogada e estamos a perder por então nós conseguimos lidar com isto de forma muito natural. Agora, mas lá está, por exemplo, essa questão do segundo. Muitas vezes, na área em que eu trabalho, temos entregas de propostas que é quase ali até à última, andamos a afinar as últimas coisas. Mas está-se bem, porque nós fizemos isso a vida toda, não é? Tipo, aquele lançamento, até queremos esse lançamento, não é? Sim. Eu acho que os atletas de alta competição que passam para o mercado de trabalho têm muita mais dificuldade em parar, em descansar, em cuidar de si, em serem equilibrados, do que propriamente trabalhar. Eles têm que reempreender, olha, não é preciso trabalhar 24 horas só porque tinhas... Eu tive que aprender muito a fazer, ainda tenho muito o pé no acelerador e às vezes tenho que dizer, calma, tens que descansar, tens que parar, tens de estar com os teus amigos, com a tua família, não é só trabalho. Isto é uma coisa que nós temos muito da alta competição, não é? De até mesmo ter sido atleta profissional, o meu ritmo de vida... É giro falares nisso, porque eu trabalho o dia todo, depois tenho Sport TV de madrugada, depois tenho 2 filhos muito intensos. E como é que te sentes quando não tens trabalho? Como achei que ainda tinha muito tempo livre, decidi voltar a jogar agora, só para arranjar mais qualquer coisa. Eu lembro-me quando era miúda, se ficasse 2 semanas, e aconteceu poucas vezes, mas se ficasse 2 semanas sem treinar, tipo, imagina, verão, as minhas pernas começavam, eu na cama a dormir não conseguia, eu começava a ficar ansiosa, eu queria treinar, eu queria trabalhar. E eu acho que trazemos muito isto para o mundo do trabalho ainda, e eu trabalho com alguns ex-atletas e com atletas a passar para o mundo do trabalho, como trabalho com atletas, mas é aprender sabes que muito tempo não quer dizer eficácia. Tu precisas de recuperar para poder ser intenso, não é? Mas além disso, porque é que eu digo sim e não? Porque o diamante bruto está lá, portanto, já há a empresa a trabalhar em contratar ex-atletas por causa disso. Agora, às vezes
não estão tão preparados por causa da questão académica ou de estar a contar com um plano B. Certo, e porque muitas vezes também acabam por entrar numa fase da tua vida em que já não estás, se calhar, ou que já perdeste alguns skills que ganhaste na parte académica, mas que depois estiveste afastado da área porque continuaste a tua carreira, ou seja, tens que fazer, se calhar, um refresh de conhecimento ali para conseguires entrar. E é mais melhor, do que isso, não é? Eu cá estava-te a dizer, por exemplo, eu acabo a minha carreira desportiva, já estava a fazer um mestrado, ou seja, eu tinha mais ou menos uma carreira definida do que é que ia fazer. Mas eu tive 4 anos para decidir o que é que eu queria fazer. Eu não me a minha cabeça não encaixava que eu não ia ser jogadora de basquete, não é? A minha identidade era aquela. E às vezes este trabalho tem que ser feito desde antes, que é o atleta ver-se como pessoa e não ver-se só como jogador ou como atleta. Conseguir ver-se a fazer outras coisas, porque depois a dificuldade é a gente pensar na nossa cabeça em que é que eu vou ser tão boa como era como jogadora de basquete, não é? Pois, sim. É muito difícil fazermos esta transição. Mas isso por exemplo, isso é uma coisa que eu já tenho perfeitamente limpa na minha cabeça, que é, e eu agora quando disse que voltei a jogar, é numa questão, imagina, é com um compromisso muito relativo de vou quando posso, mesmo, não posso assumir sequer outro tipo de compromisso, mas há uma coisa que eu consegui, até relativamente cedo, quando decidi tomar esse caminho de deixar de jogar como profissional e começar a trabalhar, que foi, eu sei que não há nada na vida que eu possa vir a fazer que me vá dar tanto gozo como de eu jogar basquete, porque lá está, como tu dizias agora, tu só te vias a fazer aquilo, eu também, eu achei que ia jogar até aos, sei lá, aos 50 anos e que ia estar a ganhar dinheiro com isso, estás a ver? Pronto, e depois percebi que não era e tomei outros caminhos, mas consegui ter isso bem definido, que é, ok, não há nada que eu faça que vá chegar a isto, agora, bora lá fazer coisas que também realmente me deem prazer, não vai ser como jogar, mas vão-me dar prazer e tenho tido sorte por onde vou andando, vou fazendo coisas que gosto, mas sempre com essa cena de, ok, nada disto vai ser aquilo que eu senti dentro de campo, não é? Eu perdi muito, esses 4 anos, esse gap aí que eu tive, eu perdi muito o gosto pelas coisas. Eu andei, inclusivamente, a trabalhar em coisas que não tinham nada a ver com psicologia. Eu trabalhei em televisão, em publicidade, eu trabalhei tudo e mais alguma coisa porque estava à procura de alguma coisa que me fizesse sentir aquilo que eu sentia quando estava a jogar na seleção para o europeu e a decidir em que lugar aqui ia me ficar. E lembro-me que até o meu clique foi... Eu fiquei 4 anos sem ver jogos de basquete, sem ir a um pavilhão, sem falar com as pessoas. Eu estava quase que tinha um namoro acabado. Mas isso aí também foi uma coisa que eu tive que deixar ali. Agora já consigo, nomeadamente com o meu filho, foi uma coisa que eu também quis retomar, foi ver jogos e levá-lo. E acabei por não ver muitos, porque ele também tem 3 anos agora e há um ano que não se pode ir a um pavilhão ver jogos, não é? Mas foi uma coisa que eu consegui retomar com ele, mais por ele até do que propriamente por mim, porque quero que ele também sinta esta energia toda, mas houve uma altura que eu tive que, jogos da Liga, outros jogos até havia, mas jogos da Liga, porque eu sentia que tinha valor ainda para poder jogar lá, mas a minha decisão tinha sido outra e às tantas não me fazia bem estar ali. E eu lembro-me que 4 anos depois, não sei explicar isto porque eu às vezes conto esta história, mas ainda não consegui perceber porque eu fui ver um jogo meu, da seleção. E vi uma pessoa que não via há muito tempo, não é? Pessoa que levanta a outra do chão, que puxa, eu era capitã da seleção, a falhar e a ir outra vez, e a falhar e a ir outra vez, e a falhar outra vez sem medos, a reclamar com o árbitro, a gritar para a colega, a empurrar a adversário, e eu assim, esta pessoa não existe há imenso tempo, mas esta pessoa existe em algum sítio, onde é que esta pessoa está? Eu percebi que podia ter aquela atitude e aquela mentalidade noutro contexto qualquer, tinha que descobrir onde, não é? E eu acho que aí sim, um atleta está muito preparado para o mundo, em geral, porque viveu coisas muito intensas, né? De último segundo, de impacto, de contacto, de lesões, de recuperar de lesões, de ouvir do treinador não vales nada, sai daqui, não é? Coisas piores, não é? Então a gente consegue ter essa capacidade, mas lá está, eu não conseguia, na minha cabeça, perceber onde é que eu vou me conseguir expressar. Eu não posso no meu trabalho. Certo, exato. Não posso, não é? Portanto, como é que eu me vou expressar? Como é que eu vou expressar a Nádia, não é? E daí também surge a Dream Achieve. Como é que eu vou expressar a Nádia agora de outra forma e ter gosto no que eu faço de outra forma? E depois fui encontrando. Brutal.
Olha, bem, há uma coisa, e agora agora é só para dar aqui um bocadinho de graxa ao André, que é o CEO da Hoopers, só para ele ficar contente, mas há uma coisa que não sai de nós, é que somos todos Hoopers. André, gostaste, não é? Mas é isso não, de facto não sai, e lá está, e é isso que também nos faz, por exemplo, estar agora aqui sentados, é este amor pelo jogo, o falar sobre estas experiências todas e sobre este jogo que nós tanto gostamos. E isso não se perde e realmente é fixe continuar a ver. Olha, estamos aqui a caminhar já para o fim. Tenho aqui só mais 3 coisinhas para te perguntar e nós fechamos sempre desta maneira. E a primeira eu acho que é interessante porque o objetivo disto, quando se criou este podcast, era dar a conhecer a quem joga basquete ou quem está a começar, quem são as pessoas que fazem parte da história do basquete, ou dar a conhecer quem são as pessoas que ainda fazem parte da história do basquete, porque eu acho que é importante haver referências, ou então para pessoal mais velho recordar quem passou pelo basquete. E esta pergunta é gira porque as respostas acabam por variar muito, até de geração em geração, dependendo de quem está aqui sentado connosco, que é quem é para ti o melhor 5 de sempre do basquete português, falando no basquete feminino. Feminino? Sim, quem é para ti o melhor 5. E lá está, colegas tuas, pessoas que vias como referências, quem são 5 jogadoras. Isto depois acaba sempre com suplentes, porque vêm 7, 8 nomes, 10, mas pronto. Posso pôr suplentes também? Podes pôr o que tu quiseres, estás à vontade. Opa, a base tem Fátima Silva e Carla Nascimento. Agora tenho que escolher 4 extremos. Mary Andrade, Suca, Paula Mexiri, quando jogava a 3, e Sofia Ramalho. Ok. Lá dentro, quem é que eu punha? Sónia Reis, Fónix, Sónia Reis, Ana Lopes, talvez, quando vai lá para dentro, que ela jogava a todas as posições. Pá, não sei mais. Mas já tem uma equipa all-star quase, já estão aí. Tem que ser 5 mais 5, não é? A gente não joga só com 5. Opá, não sei mais, assim. Não estou a lembrar. Cecilia Sheen. E é isso. Não estou a lembrar assim de mais gente. Sim, mas já está aí uma boa equipa. E lá está, já disseste aí nomes que, alguns comuns com outras convidadas e outros convidados, mas alguns que disseste aí que ainda não tinham passado por aqui. E é interessante, lá está, e cada um de nós tem as suas referências e aqueles que nos marcaram mais. Se tu pudesses escolher 3 pessoas para te sentar numa mesa a jantar a falar sobre basquete, quem é que eram essas 3 pessoas? Phoenix, Kobe Bryant, se eu pudesse. Eu também, era logo. Tisha Penicheiro, Phil Jackson. Parte mental, não é? Yeah. Tu deves ter vibraste com o Last Dance a ver esse. Eu era esse tipo, lado. acordava de manhã, ainda por cima foi na altura da quarentena, acordava de manhã. Era a segunda que saía os episódios, não era? Não sei se era a segunda. À sexta? Sei lá. Não sei, mas era assim. Acordava de manhã e era, pum, Netflix lá. Espetacular. Muito bom. Foi como eu, antes de começar a trabalhar, tinha que ver logo aquele episódio. E entretanto já vi para aí mais 3 vezes. Já pus a minha família a ver. Então. Olha, e para acabar, Nádia, para quem está a começar, um conselho. O que é que tens a dizer? A começar a jogar basquete? A jogar basquete, sim. Pá, que se divirtam. Acho que o que fez a diferença para todos aqueles que demoraram mais tempo a deixar de jogar é o gostar. E acho que é isso. É divertirem-se, pá, e depois começar a enverdar pela linha do trabalho. Mas acho que a base é gostar do que eu estou a fazer, senão o trabalho não faz muito sentido. Não é? Nádia, olha, espetáculo. Muito obrigado. Obrigado a eu. Por teres passado aqui por este One on One. Obrigado também a quem nos ouviu, a quem nos viu. Foi mais um episódio do One on One by Hoopers. Já sabem, os episódios todos estão no Spotify, iTunes, YouTube, no site da Hoopers, hoopers.club. E fiquem atentos também às redes sociais da Hoopers e às minhas. Vamos partilhando as coisas à medida que vamos lançando novos episódios. E por isso, obrigado e até já. Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve
quer. Ei, aprendemos a competir como Jordan. Joga empatada a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme. Façam bloqueios para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta à vontade, leva-nos a vitória. Basket tornou-nos Warriors, endurecemos, mindset de Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há ódios, bros. O foco não são os pódios e o crossover que parte tornozelos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é só um e prevalece o coletivo. Somos shooters by hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos 3 pontos. Damian Lillard style. Mandamos bombas a partir do logo. Amor pelo game, crossover, shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Amor pelo game, crossover, shoot na tua face. Ouvem cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson. Chama-me King James. King James. Lances livres é connosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry, Klay Thompson.